Bom dia, alunos! Vamos aproveitar esse momento de reclusão para iniciarmos a nossa disciplina de farmacologia com as videoaulas. Vamos começar hoje com a primeira videoaula com o tema Noções de farmacologia e abordagens farmacocinéticas. Compartilho com vocês aí a tela e vocês vão acompanhando direitinho. Teremos nossas reuniões semanais, depois eu vou passar para vocês o horário direitinho, onde nós vamos nos encontrar para tirarmos todas as dúvidas. Mas vamos começar a nossa aula. Conforme eu já falei para vocês nas outras aulas presenciais, o que significa o termo farmacologia. Farmacologia é a ciência que estuda a ação de substâncias químicas em um organismo vivo. E qual o objetivo de estudarmos a farmacologia? Primeiro, o uso racional de medicamentos. Podemos utilizar de forma racional, de forma inteligente os fármacos. Minimizar a toxicidade dos fármacos. Vamos discutir posteriormente que alguns fármacos, dependendo da dosagem, eles podem causar um malefício e, portanto, ele tem um efeito tóxico. Então, como minimizar? Evitar interações medicamentosas, ou seja, um fármaco ele pode interagir com um outro fármaco e isso pode potencializar ou pode diminuir a ação de um determinado fármaco e nós não queremos evitar isso porque isso vai comprometer o tratamento do nosso paciente. Gerar conhecimentos para avaliar os efeitos colaterais, por que eu tenho um determinado efeito colateral, e tratamento de possíveis intoxicações geradas por algum tipo de substância de agente tóxico e como tratar esses pacientes. Então, temos esses e muito mais outros objetivos e motivos pelo qual os farmacêuticos precisam aprender a farmacologia. Alguns conceitos básicos que eu já havia falado nas aulas anteriores, mas eu vou novamente citar aqui, porque como nós estamos gravando videoaulas, elas vão ficar gravadas e vocês podem visitar semanalmente ou quando vocês tiverem interesse nessas videoaulas e isso vai ajudar no aprendizado. Então, quando a gente fala de substância química, eu digo de fármaco, e esse fármaco ele vai atuar no sistema biológico. E dessa forma ela pode trazer um benefício ou pode gerar um efeito adverso. Quando eu tenho um efeito benéfico, eu tenho um estudo desse fármaco. E o estudo desse fármaco a gente chama de farmacologia. Quando eu tenho um efeito adverso, eu tenho um agente tóxico que vai trazer algum tipo de malefício para o meu paciente. E aí existe a disciplina que se chama toxicologia. Muitas vezes o que vai transformar o meu fármaco num agente tóxico é a dose. Em determinadas concentrações, o meu fármaco ele deixa de ter um efeito terapêutico para ele ter um efeito tóxico. E é justamente isso que a gente vai verificar e aprender aqui na toxicologia, na farmacologia. Agora vamos ver alguns conceitos que muitas vezes confunde a cabeça do estudante. O que é droga, o que é fármaco, o que é medicamento. Significa tudo a mesma coisa? Não, não significa. Então vamos agora ver, vamos estudar e entender cada conceito específico, para que o aluno de farmácia ou o futuro farmacêutico não confunda os termos. O primeiro termo que nós vamos estudar agora é droga. O que significa droga? Substância que não seja um componente alimentício ou da dieta, que modifica a função fisiológica de um organismo vivo, produzindo alterações benéficas ou maléficas. Ou seja, gente, o que significa isso? A palavra droga se refere a qualquer substância que traz uma modificação na função fisiológica. Essa modificação, ela pode ser uma modificação benéfica ou pode ser uma modificação maléfica. Muitas pessoas chamam o fármaco, chamam de droga, mas a gente perceba o conceito da palavra droga. É uma substância
que vai modificar essa função fisiológica. E ela pode ser benéfica ou ela pode ser maléfica. Fármaco é a estrutura química conhecida, utilizada para diagnóstico, tratamento e profilaxia. Visa o efeito benéfico. Ele tem como propriedade modificar uma função fisiológica já existente. Refere-se ao princípio ativo. E esse princípio ativo, esse fármaco, onde eu tenho uma estrutura conhecida, química, eu conheço a molécula, ele vai apenas modificar uma propriedade fisiológica. Ou seja, ele vai gerar uma função farmacológica. Porém, ele não cria funções biológicas ou uma função fisiológica, ele não cria. Apenas ele modifica essa função fisiológica. Um outro termo também que confunde muito a cabeça do estudante é o termo medicamento. O que é isso? O medicamento é aquilo que a gente fala que se compra na farmácia. E aí eu digo, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Por que a gente pode afirmar isso? O medicamento, gente, é aquele produto acabado, digamos assim. É aquela cápsula que você compra, é aquele xarope que você compra, é uma pomada, é um creme que tenha dentro dele um fármaco, um princípio ativo. Então, quando você compra, por exemplo, um xarope de amoxicilina, dentro eu tenho o quê? Eu tenho a amoxicilina, que é o meu fármaco, que tem a estrutura conhecida dele, e ele está ali dentro daquele xarope, daquele veículo, que muitas vezes é formado por açúcar. Então, o fármaco, o princípio ativo, está ali dissolvido, por exemplo, em um xarope, em uma solução, e isso tudo é um medicamento. Então, o medicamento é o produto acabado. É aquilo que tem um fármaco dentro de um veículo, dentro desse veículo pode também ter essências, podem ter favorizantes, isso tudo é um medicamento. E o remédio é a substância animal, vegetal, mineral ou sintética que traz algum efeito benéfico. Tudo que é utilizado como finalidade de cura. Então, se eu digo que uma acupuntura resolveu alguns problemas musculares, de dores musculares, ele é um remédio. Se uma massagem vai resultar em uma melhora da minha dor local, também ele é um remédio. Se um sorriso vai ajudar em talvez animar, também vai ser um remédio. A fé, a crença, tudo isso são remédios. E agente tóxico é uma estrutura química conhecida que tem como propriedade modificar essa função fisiológica já existente, porém traz um efeito maléfico. Então, veja que o agente tóxico ele é diferente do fármaco, porque ambos têm uma estrutura conhecida, porém o fármaco vai produzir um efeito benéfico e o agente tóxico um efeito maléfico. Vamos discutir alguns outros conceitos da farmacologia. E o outro conceito é a tolerância. Muitas vezes vocês já ouviram alguém falar: esse medicamento não está funcionando, ou aquele medicamento que eu tomava para dor não está passando mais a minha dor. Por que isso acontece? Claro que em cada classe de fármacos que iremos estudar ao longo do curso, vamos verificar se esses fármacos têm como consequência a produção de tolerância. Mas, de forma geral, o conceito de tolerância é quando reduz a sensibilidade a uma droga ou a um fármaco. O organismo, gente, ele deixa de responder a determinados medicamentos. Ou seja, continuo tendo, no meu caso de um fármaco, o efeito ele vai diminuir. Ou no caso de uma droga, como, por exemplo, o uso de algumas drogas, como, por exemplo, a cocaína, cada vez mais a pessoa ela vai aumentando a quantidade que ela usa, porque os efeitos vão diminuindo. E vamos estudar isso, por exemplo, nos opioides. Os opioides, que são medicamentos para dor, principalmente para dor crônica ou para uma dor oncológica, cada vez mais é necessário aumentar essa dose para que o paciente, por exemplo, de uma dor oncológica ou o paciente de uma dor crônica
ele tenha a sua redução, ele tenha a sua dor amenizada. E isso ocorre por um efeito chamado de tolerância. Essa tolerância, gente, ela pode ser de vários tipos. Essa tolerância ela pode ser inata, a pessoa já nasce com esse tipo de intolerância, perdão, de tolerância. Ela pode ser cruzada por conta de um fármaco interagir com outro fármaco e por conta disso o paciente não responde mais com aquela dosagem a um determinado fármaco. Então, o fármaco vai acabar impedindo a ação daquele outro fármaco. Ela pode ser passageira, basta suspender aquele remédio por um tempo e logo depois ela volta a responder novamente. Ou ela pode ser permanente, como, por exemplo, os antibacterianos, os antimicrobianos, como se diz, a seleção de cepas resistentes. Bom, essas são algumas formas dessa tolerância ela ser manifestada. Um outro termo, gente, é hipersensibilidade. Hipersensibilidade é uma reação alérgica, onde há liberação de anticorpos e envolvimento de mastócitos. Por conta disso, ocorre uma hipersensibilidade. Também é algum termo onde vocês vão costumar ouvir na farmacologia. E um outro termo muito usado também é a idiosincrasia. O que significa isso? Cada paciente, cada pessoa, ela vai responder de forma diferente a um determinado tipo de medicamento, a um determinado tipo de fármaco. Um exemplo é o diclofenaco. O indivíduo que usa o diclofenaco, o efeito que pode apresentar, um efeito colateral apresentado, pode ser a gastrite. Porém, em alguns pacientes, muito pouco, eles apresentam alopécia, que é a queda do cabelo. Na realidade, essa questão do diclofenaco gerar em alguns pacientes uma alopécia é uma idiosincrasia, ou seja, é uma condição daquele indivíduo. Aquele indivíduo apresenta essa resposta ao uso do diclofenaco. Pode ser, a idiosincrasia, ela pode ter vários motivos, como algo genético, uma carga genética, então vai depender muito de cada paciente. Mas, de forma sucinta, o termo idiosincrasia se refere às questões peculiares de cada paciente que pode responder a determinado tipo de medicamento, certo? Agora vamos para outros conceitos na farmacologia. Dentre eles, a dose. Vamos ter uma aula só de dose para a gente entender como é que se calcula essa dose. Mas o que é dose? Quantidade a ser administrada de uma vez a fim de produzir os efeitos terapêuticos. Ou seja, a concentração, a quantidade. 20 miligramas, 15 miligramas, qual é essa concentração? Isso a gente chama a gente dá o nome de dose. Um outro termo é a dose letal. Consiste no efeito observado na morte dos animais de experimentação. E a gente até chama de dose letal máxima, ou DL50. Isso significa, gente, na hora do teste em vivo, se administra várias dosagens naqueles camundongos, por exemplo, se for o objeto do estudo, quando se observa a morte de 50% desses camundongos. Com isso, eu tenho a dose letal. Um outro termo é a dose máxima, maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos. Então, qual é essa maior concentração? Dose mínima, menor quantidade de uma droga capaz de produzir os efeitos terapêuticos. Dose tóxica, menor quantidade de uma droga que causa os efeitos adversos ou efeitos maléficos. Dose de manutenção, dose necessária para manter os níveis plasmáticos, as minhas concentrações daquele fármaco no sangue. Então, eu chamo isso de dose de manutenção. E a toxicidade, efeitos farmacológicos maléficos, dose exacerbada ou uma dose inadequada, por exemplo, por conta de uma insuficiência renal ou de uma insuficiência hepática.
Bom, então vimos alguns conceitos gerais muito utilizados na farmacologia e que vamos utilizar esses termos ao longo do nosso curso de farmacologia. Então é necessário que vocês, alunos, entendam as diferenças desses termos para que a gente possa utilizar no nosso curso. Um outro conceito é afinidade. O que é afinidade? Afinidade, gente, mede a força de ligação de um fármaco com o seu alvo ou com o seu receptor. Então, são as reações químicas que ocorrem entre um fármaco e um receptor. E a isso a gente dá o nome de afinidade. Só lembrando que nós já tivemos a aula de farmacodinâmica nas nossas aulas presenciais, onde a gente realmente estudou quando um fármaco ele interage com o seu receptor. Temos um outro conceito chamado de eficácia, que é a resposta terapêutica produzida pelo fármaco ao se ligar no local de ação. Então, a eficácia, gente, quando eu tenho um fármaco, esse fármaco ele se liga no meu receptor, eu vou produzir uma resposta farmacológica. Então, a isso eu dou o nome de eficácia. A resposta farmacológica ou a resposta terapêutica produzida pelo meu fármaco ao se ligar no seu local de ação ou no seu local ou no seu receptor. Um outro termo significa potência. O que é isso? É a quantidade do fármaco, ou seja, qual a concentração desse fármaco necessária para eu produzir o efeito desejado. Quanto eu preciso, em que miligramas eu preciso dessa quantidade desse fármaco a fim de eu ter o meu efeito desejado. Então, a gente não pode confundir essas três nomenclaturas, essas três palavras, afinidade, eficácia e potência. Um outro conceito muito interessante também é o índice terapêutico. Esse índice terapêutico, gente, expressa a margem de segurança que determinado fármaco apresenta em relação aos seus efeitos tóxicos e seus efeitos terapêuticos. É a margem de segurança, é aquilo que vai responder se aquele fármaco ele é seguro ou ele não é seguro. Ou seja, quanto maior o índice terapêutico, maior é a segurança do fármaco. Então, se eu tenho um índice terapêutico grande, o meu fármaco é seguro. O que significa isso, gente? Significa que a diferença entre uma dose que é necessária para para ter como objetivo a mudança farmacológica, é distante da dose letal. Então, a dose que eu preciso para resolver o meu problema é muito diferente, muito separada da dose que traz uma letalidade. Isso é importante, gente, porque quando eu estudo fármacos de baixo índice terapêutico, são fármacos onde a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. É uma diferença muito pouco. Como entender isso? Um exemplo hipotético. Um fármaco X, esse fármaco tem como a dose terapêutica, a dose que vai resolver o problema do teu paciente, em 3 miligramas. Porém, a dose tóxica é em 4 miligramas. Então, a dose terapêutica é muito próxima da dose que vai trazer um efeito maléfico. E, por conta disso, eu tenho um baixo índice terapêutico, o que não é interessante para o meu paciente. Bom, então, finalizamos agora todos os nossos conceitos gerais da farmacologia. Porém, percebemos que existe uma ação entre o fármaco e o organismo. Quando eu estudo o movimento do meu fármaco até o local dele, onde terá a sua ação, esse movimento eu chamo de farmacocinética. Na farmacocinética, eu vou estudar a administração, qual vai ser a minha forma de administrar esse paciente,
de administrar esse fármaco para um paciente, eu vou utilizar a administração oral, a sublingual, qual é a forma de levar esse fármaco para o paciente. A liberação, esse fármaco, por exemplo, se eu tenho uma administração oral, esse fármaco, quando ele chega, por exemplo, no estômago, ele precisa ser desintegrado para que o princípio ativo seja liberado. Então, a isso eu dou o nome de liberação. O fármaco ele precisa ser absorvido também. Vamos estudar o que é essa absorção. Vamos falar também sobre distribuição, metabolização e excreção. Isso tudo está relacionado com uma farmacocinética. Na farmacodinâmica, já estudamos em aulas anteriores o local de ação, quando esse fármaco ele chega no seu local de ação, o que vai acontecer, como ele se liga aos receptores, o mecanismo de ação, ou seja, após ligar-se com os receptores, o que acontece, qual é o mecanismo e os efeitos gerados por isso. Hoje, vamos estudar sobre farmacocinética. Porém, nessa videoaula 1, apenas vamos falar sobre a absorção, deixando o restante da farmacocinética para as aulas posteriores. Bom, só para a gente ter uma visão geral do medicamento, esse medicamento ele é administrado. Então, vamos supor que seja uma administração via oral. O que acontece com isso? Quando esse medicamento ele é administrado via oral, ele chega no seu local, ele precisa se desintegrar, desagregar e dissolver. Ou seja, eu preciso liberar o meu princípio ativo daquele medicamento para que ele possa ser absorvido. Nessa função, nessa primeira parte de desintegração, desagregação e dissolução, recebe o nome como fase de biofarmacêutica, que é a liberação do fármaco da forma farmacêutica para liberar o princípio ativo. Após a liberação do princípio ativo, ocorre o processo de absorção, que é a passagem desse fármaco do local de ação até a corrente sanguínea. Então, eu consigo que uma determinada concentração do meu fármaco ele adentre a circulação sanguínea. Quando ele chega nessa circulação sanguínea, ocorre o processo de distribuição, ou seja, os fármacos eles vão ser distribuídos ao longo dos tecidos e dos órgãos. Esse fármaco também, quando adentrar na circulação sanguínea, ele pode ser excretado também, ou ele pode ser metabolizado. Esse fármaco ele também pode chegar na concentração local desejada, na concentração da onde eu necessito que ele chegue. E ele vai interagir com o receptor. Ele precisa se ligar no seu receptor para que ele produza um efeito farmacológico e, consequentemente, eu tenho uma resposta clínica, que pode ser tóxica ou eficaz. Quando eu tenho todo esse processo aqui do meu fármaco interagindo no local de ação, eu chamo isso de farmacodinâmica. E quando o meu fármaco entra no processo de absorção, distribuição e excreção, eu dou a esses eventos o nome de farmacocinética. Então, na farmacocinética, nós temos a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Depois, ele vai ter a sua fase farmacodinâmica, que é a interação do fármaco com o receptor no órgão-alvo. Então, aqui, gente, a gente consegue perceber essa visão geral da farmacocinética. Então, podemos verificar aqui o fármaco via oral. Então, vamos pensar no fármaco via oral. Ele foi administrado. Vamos pensar
no fármaco de absorção através do estômago. O que vai acontecer? Eu administro esse fármaco via oral. Esse fármaco via oral, ao chegar no estômago, ele vai entrar na fase que a gente chama de biofarmacêutica. Ou seja, vai ocorrer a liberação do fármaco da forma farmacêutica. Eu vou liberar o meu princípio ativo da forma farmacêutica. Quando esse fármaco é liberado da forma farmacêutica, ele precisa passar do meu local, como por exemplo o estômago, ele precisa passar para a circulação sistêmica. Esse processo de passagem do meu fármaco do local onde ele foi administrado até a circulação sistêmica recebe o nome de absorção. Quando os fármacos eles estão na circulação sanguínea, eles são distribuídos. E a isso eu dou o nome de distribuição. O fármaco, quando ele chega na circulação sanguínea, ele está livre. Porém, ele não continua livre. Ele se associa a algumas proteínas. Então, a gente pode observar aqui fármacos ligados a proteínas. Esses fármacos eles não ficam livres, eles se associam a proteínas. Esses fármacos eles podem chegar até o seu local de ação, ou eles podem também ficarem guardados, reservados em alguns tecidos. Alguns tecidos eles guardam esses fármacos. Ou esses fármacos também podem ser metabolizados no fígado, transformando ele de metabólitos ativos em metabólitos inativos, transformando eles de fármacos lipossolúveis em fármacos hidrossolúveis. A isso eu dou o nome de metabolização. Depois, esses fármacos eles são excretados. Então, todo esse cenário da farmacocinética nós vamos estudar no nosso curso de farmacocinética. Mas a primeira etapa é a absorção. Então, o que é absorção? A absorção, gente, compreende as diversas passagens dos fármacos através de membranas biológicas, desde o local de administração até os líquidos de distribuição do organismo. Ou seja, a partir do local onde ele foi administrado, ele precisa passar pelas células e chegar até a circulação. Então, eu posso ter alguns tipos de absorção, como boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, pele, pulmão. Então, eu posso administrar o fármaco pela boca. Esse fármaco ele pode ser administrado, na boca, tem uma absorção através da boca. Ele pode ser administrado por via oral e tem uma absorção no estômago. Ele pode ser administrado via oral e tem uma absorção no intestino delgado. Ele pode ser administrado via oral e tem uma absorção no intestino grosso. Ou ele pode ser administrado pelo reto e tem uma absorção pelo reto. Ele pode ser administrado na pele e tem uma absorção na pele. Pode ser administrado por vias aéreas e tem uma absorção pelo pulmão. Dependendo do local, dependendo da minha via de administração e do meu local de absorção, ocorre uma passagem do local onde ele foi administrado até a corrente sanguínea. E isso leva o nome de absorção. Bom, quais são os fatores que vão afetar essa absorção? Primeiro, propriedades químicas do fármaco. Quais são essas propriedades? Natureza química, qual é esse composto? Ele é um ácido? Ele é uma base fraca? Qual foi a via de administração? Foi uma via de administração oral? Foi uma via de administração através da pele? Foi um medicamento? Foi um comprimido? Foi um adesivo transdérmico, onde meu fármaco vai ser absorvido através da pele? Então, tudo isso vai influenciar na absorção. Lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Meu fármaco ele é lipossolúvel. Se ele for lipossolúvel, ele vai conseguir
passar pelas membranas plasmáticas da célula, do local onde ele foi administrado até a célula sanguínea. Ele é hidrossolúvel, então ele vai conseguir passar dessa forma? Não, porque nós sabemos que as células, a membrana plasmática é formada por lipídios, por fosfolipídios. Então, qual vai ser a minha estratégia para que esse fármaco hidrossolúvel consiga adentrar através das membranas plasmáticas e chegar até a corrente sanguínea? Então, nós vamos discutir isso. O grau de ionização do fármaco, o pKa desse fármaco versus o pH do meio, vamos falar ainda na nossa aula a respeito disso. E o tamanho das partículas e forma e formulação farmacêutica. Eu tenho um xarope, eu tenho um fármaco em forma de comprimidos. Por conta disso, eu já falei para vocês que existe uma etapa, a etapa chamada de etapa biofarmacêutica, onde ocorre a desintegração ou a liberação do meu princípio ativo da minha forma farmacêutica. Então, se eu tenho uma forma farmacêutica líquida, eu já tenho o meu princípio ativo ali dissolvido, ele já está praticamente liberado. Então, consequentemente, eu vou ter uma absorção mais rápida. Quando eu falei para vocês, gente, no slide anterior, a absorção é a passagem do fármaco, do local onde ele foi administrado, até a corrente sanguínea. Mas, se eu tenho uma administração de medicamento intravenosa, existe absorção? Não. Por que não existe absorção? Porque o meu fármaco ele foi jogado, digamos assim. Ele foi colocado na corrente sanguínea. Então, não existe o processo de absorção. O fármaco ele já está lá na corrente sanguínea. Não houve a passagem do local de administração até a corrente sanguínea. Ele foi introduzido na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, as pessoas falam errado. Eu vou administrar um medicamento intravenoso porque a absorção é mais rápida. Não existe absorção. Fatores fisiológicos que podem influenciar na absorção. pH e fluxo sanguíneo no sítio de absorção, ou seja, pH influencia e a quantidade de sangue que passa ali. Então, se passar muito sangue, eu vou ajudar nesse processo, né, no sítio de absorção. A área de superfície disponível, ou seja, se eu tenho uma superfície grande, eu vou absorver de uma forma maior do que a superfície reduzida. O tempo de contato desse fármaco com a superfície de absorção. Então, se ele ficar mais tempo ali, naquele local onde ele vai ser absorvido, consequentemente, eu vou ter uma absorção maior. A espessura da membrana plasmática, então, se a espessura ela for muito espessa, o fármaco ele vai ter mais dificuldade de adentrar. E a eliminação pré-sistêmica e metabolismo de primeira passagem. A gente vai falar sobre isso. Se o fármaco ele cai na corrente sanguínea e ele passa pelo fígado, eu vou ter alguns tipos de perdas aí. Mas a gente vai falar especificamente a respeito disso, certo? Fatores relacionados ao paciente, a gente pode falar na obesidade, na idade, em doenças e no uso de outros medicamentos que também podem comprometer a essa absorção. Bom, vamos falar agora da membrana plasmática, porque ela é o ator principal, digamos aqui, né, do nosso cenário da absorção. O fármaco ele precisa passar através da membrana plasmática, por exemplo, do estômago, das células do estômago, para que ele consiga chegar até as correntes sanguíneas. Então, a membrana plasmática vai ser de fundamental importância nesse processo de absorção. Então, só lembrando sobre a membrana plasmática, a gente sabe que ela é uma bicamada lipídica, ela é permeável, ela consegue deixar que substâncias elas entrem, né, através dessa membrana plasmática. Temos algumas funções, como, por exemplo, selecionar o que vai entrar, o que vai sair, proteger a célula, proteger o conteúdo interno, proteger as organelas, o núcleo, excretar as substâncias que fazem mal, que estão dentro da célula, por meio extracelular. A polarização, a gente sabe que ela tem uma bicamada lipídica e tem os fosfolipídios, que são substâncias anfipáticas. A gente sabe que substâncias anfipáticas são substâncias que têm uma parte polar e uma parte apolar.
Sabemos que a cabeça do fosfolipídio, que é formado por fósforo, ela é uma parte polar e a cauda é formada por uma parte apolar. Consequentemente, ela é uma substância anfipática. E o equilíbrio hidroeletrônico. Vamos estudar posteriormente e vamos ver que a abertura de alguns tipos de canais vai depender da diferença de potencial elétrico, positivo ou negativo, e ela mantém esse equilíbrio hidroelétrico na célula. Podemos perceber que algumas substâncias pequenas, elas conseguem passar pela membrana plasmática, então a gente viu gases, ureia, etanol. Vemos outras substâncias que também não conseguem adentrar, e a gente vê o interior, que é o interior hidrofóbico, e a parte externa é uma parte hidrofílica. Então a gente pode perceber aqui, ó, esses pontinhos azuis aqui, digamos aqui que isso aqui são os fósforos, a cabeça é polar, então a gente está vendo aqui, e o corpinho aqui, essa parte aqui posterior é a parte apolar dos fosfolipídios. Certo, gente? Então agora a gente vai falar a respeito dos transportes, do transporte, como é que ocorre esse transporte ativo, esse transporte de fármacos através da membrana plasmática. Como é que acontece? Quais são as formas que ocorre esse processo? Primeiro a gente vê o transporte passivo, que quando a gente lembra lá do segundo grau, o transporte passivo é aquele transporte que eu não preciso gastar energia para que ocorra esse transporte. E aí a gente tem a difusão simples e a difusão facilitada. Podemos observar aqui a gente tem a difusão através dos lipídios. Então eu consigo passar fármacos aqui através desses lipídios. Uma difusão simples, certo? Do outro lado, a gente pode ver uma difusão facilitada. Eu preciso de algo que consiga fazer com que esses fármacos eles adentrem, sempre lembrando que eles passam de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Nessa difusão facilitada, eu posso ter canais que vão facilitar com abertura ou fechamento de canais, ou eu posso ter um transportador que vai transportar essa molécula do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Tudo isso sem gasto de energia no transporte passivo. Eu tenho um transporte ativo. Esse transporte ativo, ele pode ser primário ou secundário. E a pinocitose e a fagocitose. Vamos falar um pouquinho a respeito agora do transporte ativo e também da pinocitose e da fagocitose. Então, eu tenho um transporte, como vimos agora, só lembrando, temos o transporte passivo e ativo. O transporte passivo, ele é dividido em difusão simples e difusão facilitada, e essa difusão facilitada, ela pode ser por canal ou por transportador. E o transporte ativo pode ser primário e secundário. E por último, nós vamos ver a pinocitose e fagocitose. Eu vou falar um pouquinho de cada um para que a gente possa entender melhor. Então, nós podemos verificar aqui, nós podemos ver o transporte passivo, a difusão simples, né? Aquela difusão que a gente já conhece, que a gente já estudou no segundo grau, que é do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Esse transporte ativo, ele pode ser por uma difusão simples ou por uma difusão facilitada. Aqui a gente está vendo o processo de difusão simples. Agora, nesse processo sem gasto de energia, temos o transporte passivo. Olha, veja que interessante esse slide aqui. Eu tenho um transporte passivo através de fusão facilitada por canal. Olha o canal aqui. Esse canal está aberto e eu tenho a passagem do meio de maior concentração para o menor concentração. Claro que você vai entender do tamanho da molécula via através de proteína e não é o principal mecanismo de transporte de fármacos, não é o principal mecanismo, certo? Mas existe esse transporte passivo, a difusão facilitada por canal. O canal se abre e esses fármacos passam do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Um outro tipo de transporte passivo
sem gasto de energia, chama difusão facilitada por transportador. O transportador ele leva esse fármaco do meio de maior concentração para o fármaco de um local de menor concentração. Então, esse slide aqui é bem interessante, porque a gente percebe aqui, ó, o carregador vindo, levando, vindo, carregando e jogando de lá, jogando no meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Bom, transporte passivo. As substâncias elas são transportadas por transporte passivo, pois a velocidade do transporte aumenta quando aumenta a concentração de substâncias. Óbvio, né, gente? Está ligado à concentração de substância. De onde tem maior concentração, onde tem menor concentração. Agora a gente está vendo aqui esse gráfico. Eu tenho o gráfico A e o gráfico B. Quais os tipos de transporte representa no gráfico? Porque a uma dada concentração, o gráfico em vermelho apresenta a velocidade de difusão constante. Então, a gente vê o quê? Uma difusão simples. B, a gente vê uma difusão facilitada por transportador. Por que que o gráfico B, gente, com a difusão facilitada por transportador, ele tem uma hora que ele fica estável? Porque é dependente da quantidade de transportador. Mesmo que eu aumente a concentração, eu não vou ter carregadores suficientes para levar para o outro lado, para o lado de maior concentração, para o lado de menor concentração. Ele vai transportar, mas se eu consigo que todos os meus transportadores eles estejam ligados ao que ele está transportando, eu posso aumentar a concentração, mas eu não consigo aumentar a velocidade de fusão. Por quê? Porque todos os meus transportadores eles estão ocupados. Tem muito mais fármaco para ser transportado, mas não tem gente, digamos assim, para carregar. Então, a velocidade fica constante. Porém, se a difusão for simples, ela vai passando. Eu vou aumentando a concentração, vai passando mais fármaco. Eu vou aumentando a concentração, eu vou passando mais fármaco. Certo? Bom, um outro tipo de transporte passivo é o que a gente chama de osmose. A palavra osmo significa empurrar. Ela é através de uma difusão em membrana semipermeável. Passagem do solvente, de onde está em maior concentração, para o menor concentração. Então, a osmose é um transporte de é um transporte ativo, onde ocorre de um meio de maior concentração para o meio de menor concentração, através de uma membrana semipermeável e passa solvente. Bom, então a gente terminou aqui os transportes passivos, só fazendo uma revisão para ficar bem interessante, para que a gente não tenha dúvidas. O meu transporte passivo, ele é através de difusão simples, difusão facilitada. Essa difusão facilitada, ela pode ser por canais ou por transportador. O transporte passivo é aquele transporte onde não existe gasto de energia. Difusão simples, passagem do meio de onde tem maior concentração para o meio de menor concentração. Ela vai passando. Eu aumento a concentração, ela vai passando mais fármacos, mais substâncias. O transporte passivo por canal, facilitado por canal, eu tenho um canal e esse canal se abre e eu consigo passar o meu fármaco. E o transporte passivo por carregador, eu preciso de um carregador que carregue esse meu fármaco do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E, por último, a gente percebeu o que aqui, gente? Que o transporte por carregador, chega um tempo que eu consigo estabilizar essa velocidade de fusão. Por que eu consigo estabilizar? Porque todos os meus carregadores já estão trabalhando. Eu não tenho mais carregador suficiente para levar o meu fármaco do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E, por último, a gente viu o transporte passivo por osmose, que é a passagem do solvente de maior concentração para o de menor concentração através de uma membrana semipermeável. Bom, agora nós vamos adentrar no transporte através da membrana, mas no transporte ativo, aquele transporte onde existe uso e gasto de moléculas de ATP. Esse transporte ativo primário, gente, ocorre
transferência de moléculas ou íons contra o gradiente eletroquímico realizado por proteínas carregadoras. Eu preciso de proteínas carregadoras que vão transferir moléculas ou íons contra esse gradiente de concentração. Ou seja, eles transferem moléculas ou íons de um local onde tem baixa concentração para um local onde tem alta concentração. Se eu faço isso de um local de baixa para alta concentração, eu gasto energia, eu uso moléculas de ATP, então com gasto de energia extra do ATP. Um exemplo disso é a bomba sódio-potássio ATPase. Para que ocorra isso, para que eu consiga transportar moléculas do local de baixa concentração para o local de alta concentração, eu utilizo, por exemplo, essa enzima, a sódio-potássio ATPase. E agora o transporte ativo secundário é também contra o gradiente de concentração, ou seja, de um local de menor concentração para um local de maior concentração. Só que eu gasto o TP de forma indireta. Como ocorre isso de forma indireta? A gente está vendo aqui o slide, vocês estão vendo aqui, o sódio, ele vai entrar contra o gradiente de concentração. Ele vai entrar contra o gradiente de concentração. Ou seja, aqui tem pouca concentração de sódio, aqui tem pouca concentração de sódio e aqui tem muita concentração de sódio. Então, ele vai passar do local de baixa concentração para o local de alta concentração, contra o gradiente eletroquímico. Mas para que isso aconteça, gente, para que esse sódio entre, eu preciso que, olha só que interessante, eu preciso que esse sódio saia e entre potássio. E para que isso aconteça, eu vou gastar ATP. Então, esse transporte houve gasto de ATP de forma indireta. Agora percebam aqui, nesse outro lado aqui. Olha que interessante. O sódio, ele vai entrar. Mas para o sódio entrar, o que acontece? Esse sódio aqui, ele também vai sair, mas vai entrar potássio. Só que vou ocorrer o uso de ATP. Eu vou precisar ter ATP, mas também de forma o quê? Indireta. Então, de forma indireta, ocorre a passagem do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Bom, e por último, a gente vamos ver aqui o transporte através da membrana plasmática, que é a pinocitose e a fagocitose. Então, a gente tem a pinocitose, é um conceito bem utilizado pelas pessoas no segundo grau. Pinocitose ocorre até a passagem de substâncias menores e a fagocitose, eu tenho a quantidade, eu tenho o tamanho de partículas menores. Então, como vocês lembram, essas partículas elas são englobadas aqui, ocorre a formação de um fagossomo ou de um lisossomo e a membrana plasmática ela envolve essa molécula e consegue jogar essa molécula para dentro da célula através de ter envolvida por prolongamentos da membrana plasmática. A esse prolongamento a gente dá o nome de pseudópodos. É esse prolongamento da membrana plasmática. Então, se eu tenho substâncias menores, é pinocitose. Se eu tenho substâncias maiores, eu tenho uma fagocitose. Então, gente, percebemos aqui o quê? Que na absorção, eu tenho alguns conceitos interessantes, eu tenho algo que vai interferir na absorção. E percebemos que ocorre uma lipossolubilidade e uma hidrossolubilidade. Então, fármacos lipossolúveis, ele conseguem passar pelas membranas plasmáticas de uma forma mais rápida. Eles conseguem adentrar. Por quê? Porque a gente viu que as moléculas, que a membrana plasmática, ela é uma membrana formada por fosfolipídios. E existe uma questão interessante na propriedade dos fármacos e permeabilidade. Existe um coeficiente de partição, que é o coeficiente de partição, é uma medida que recebe o nome de coeficiente de partição octanol-alga.
ele está numa escala logarítmica. Então, esse gráfico é um gráfico de uma escala logarítmica. E o que a gente percebe é o seguinte, quanto maior o coeficiente de participação, o que é que eu vou ter? Um aumento da permeabilidade, ou seja, quanto maior esse coeficiente de participação, mais permeável a membrana plasmática eu tenho. Ou seja, esse coeficiente de partição, octanol água, vai me dar uma informação a respeito do fármaco, se ele vai ser mais permeável ou não à membrana plasmática. Bom, uma outra coisa que vai também influenciar na absorção é o pKa. A gente vai falar agora, eu vou falar agora sobre o pKa. Mas percebam que nos compartimentos, nos nossos compartimentos, eu tenho diferentes pKas. Eu tenho diferentes pKas. Por que eu estou frisando isso? Percebam, no sangue, ele está de 7,2 a 7,6. No estômago, ele está de 1 a 3. Na uretra, de 5 a 7. Vamos entender agora o porquê desses pKa e como o pKa ele vai influenciar na absorção de fármacos. Bom, então, o que é o pKa? O pKa do fármaco, ele mede o grau de ionização desse fármaco em determinado pH. Vamos entender isso de forma bem clara. Primeiro, a maioria dos fármacos, gente, eles são ácidos ou bases fracas. E a maioria desses fármacos, eles penetram na célula por difusão passiva, na forma não ionizada na membrana celular. A gente viu lá nos slides anteriores falando a respeito da difusão passiva e a difusão sem gasto de energia, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Mas para que eles consigam passar através da membrana plasmática, eles passam na membrana plasmática na forma não ionizada. Por quê, gente? Porque ele passa na forma não ionizada ou na sua forma molecular. Porque na forma não ionizada é uma forma mais lipossolúvel. E a membrana plasmática é formada por fosfolipídios. Então, para ela adentrar através da membrana plasmática, ela precisa estar na forma lipossolúvel. O meu fármaco ele precisa estar na forma lipossolúvel. E na forma lipossolúvel é a forma não ionizada. Porém, como eu já havia dito, a maioria dos fármacos, eles são ácidos ou bases fracas. Então, como vocês sabem, lá no conhecimento de química, os ácidos ou as bases fracas, elas tendem a se o quê? A se ionizar. Ela está na forma de íons. Então, perceba aqui que eu tenho um fármaco X, um fármaco hipotético, que está na sua forma molecular. Ele vai se dissociar na forma de H+, e A-, porque, digamos aqui, vamos pensar ele aqui como sendo um ácido fraco. Então, eu administrei meu fármaco, ele chegou lá no meu estômago, vamos pensar aqui na absorção através do estômago, vamos pensar. Então, eu tenho um ácido, eu tenho um fármaco X hipotético, esse fármaco X hipotético, ele é um ácido. Como ele é um ácido fraco, o que vai acontecer? Ele vai se ionizar. Aí eu vou ter o H+, mais o A-, certo? Tem H+, mais A-. Mas eu falei para vocês que a forma que eu consigo passar para a minha membrana plasmática é na forma não ionizada ou na forma molecular. Por quê? Porque é a forma mais lipossolúvel. Mas está acontecendo isso aqui. Sabemos que essa reação ocorre um equilíbrio químico. O meu ácido vai se ionizar em H+ e A-, e esse A- vai formar novamente o quê? A fórmula molecular. O que significa, então, o pKa? Como o pKa vai influenciar aqui na minha absorção? pKa, gente, é uma constante onde eu consigo informar que, em determinado pH, metade do meu fármaco vai estar na sua forma ionizada e metade vai estar na sua forma molecular.
Então, o que é o pH? pKa é uma constante, o pH é uma forma de se medir que em determinados pHs, o meu fármaco ele vai estar na sua forma 50% na sua forma ionizada e 50% na sua forma molecular. Então, olha só aqui. Fração ionizada do fármaco, essa fração ionizada, ela é polar, hidrofílica, difusão em meios aquosos. Então, eu tenho menor absorção. Fração não ionizada do fármaco, como eu falei para vocês, ela é apolar, lipofílica, difusão em meios lipofílicos. Então, eu tenho maior absorção. Então, o que é que eu quero que vocês entendam até agora, gente? Eu quero que vocês entendam que, na minha absorção, a maioria dos meus fármacos, eles são ácidos ou bases fracas. Quando eles chegam no determinado, onde ele vai chegar, quando eles são administrados, eles vão se transformar eles vão ter na sua forma não ionizada e na sua forma ionizada. Para a melhor absorção, eu tenho que estar na minha forma não ionizada, ou na minha fórmula molecular. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, gente. Eu tenho um fármaco aqui, esse fármaco aqui. Digamos que esse fármaco aqui, ele tenha o pKa de 3, ou melhor, de 4,4. Então, eu tenho um fármaco HA, que ele tem um pKa de 4,4. O que significa isso, gente? O que significa que o meu fármaco ele tem um pKa de 4,4? Significa que no pH 4,4, 50% do meu fármaco vai estar na forma ionizada e 50% estará na forma não ionizada. Então, repetindo, eu tenho um fármaco hipotético X, esse fármaco hipotético X tem um pKa de 4,4. O que significa isso? Significa que no pH de 4,4, 50% do meu fármaco vai estar na fórmula molecular e 50% do meu fármaco estará na minha forma ionizada. Então, quando esse fármaco chegar lá no meu estômago, ele vai o quê? Se ionizar. Se ele tem um pKa de 4,4, eu digo que ele é um ácido fraco. Então, no pH 4,4, 50% vai estar na sua forma ionizada e 50% na sua fórmula molecular. Porém, gente, o pH do meio, o pH do estômago, ele está entre 1 e entre 3. Então, se ele está entre 1 e entre 3, eu vou aumentar a minha concentração de H+. Se eu aumento a minha concentração de H+, por conta do meio estar ácido, eu desloco o meu equilíbrio da minha reação para a forma não ionizada. Então, eu aumento a minha concentração para a forma não ionizada. Se eu aumento a minha concentração para a forma não ionizada, eu aumento a minha absorção. Então, é por isso, gente, que fármacos ácidos eles são absorvidos no estômago. Por quê? Porque eles terão um pH ácido, eles terão um pK ácido e, consequentemente, lá no meu estômago, eu vou conseguir aumentar a minha concentração de H+, deslocando o equilíbrio para a forma não ionizada. Beleza? E, por conta disso, eu aumento a minha absorção. Bom, vamos aqui só um exemplo para vocês observarem, né? Ocorre a absorção no estômago e ocorre a absorção no intestino também. Um outro fator interessante é o fluxo de sangue. Então, se eu tenho um fluxo de sangue grande, eu vou ter uma maior absorção, claro, né? Se eu tenho um fluxo de grande pequeno, eu vou ter uma menor absorção. Bom, gente, na próxima aula eu vou começar a falar para vocês sobre o segundo conceito, que é o segundo conceito, que é a biodisponibilidade. Ou seja, quando o fármaco ele já chega lá na corrente sanguínea, para onde ele vai, o que é que ele vai fazer, e aí a gente tem um termo chamado de biodisponibilidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou passar para vocês o aplicativo, esse aplicativo Zoom, que é o aplicativo que eu estou usando aqui para gravar a aula, onde vocês poderão, onde nós, melhor dizendo, vamos marcar as nossas reuniões para tirar as dúvidas
que será no horário da nossa aula, que é na nossa quinta-feira pela manhã. Ou seja, estudem direitinho tudo isso que a gente viu aqui na aula, para que na quinta de manhã a gente possa discutir a respeito desse assunto e tirar todas as dúvidas, certo? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem o tempo para estudar, para colocar os assuntos em dias. Essa aula, gente, ela foi tirada do livro do Goodman, mas eu aconselho vocês a estudar primeiro pelo Penildo e depois vocês passam para o Goodman, correto? Um beijo e até quinta-feira.